Opa, Reinaldo Ganderini aqui de novo. Olha, espero que você tenha gostado da última aula, né, onde eu falei sobre LinkedIn, sobre estratégias de LinkedIn ali para você se posicionar melhor. E hoje eu tenho mais uma aula bônus aqui para você e hoje a gente vai falar sobre entrevista. Então, quais são as principais etapas que compõem, né, uma entrevista, as principais perguntas. De fato, o preparo é muito importante antes de você ir para a entrevista. Eu vejo infelizmente, né, eu vejo muita gente indo para a entrevista sem um preparo específico ou se dedicar, né, nesse preparo para ir bem lá e ganhar o jogo. Então fica aqui comigo agora, que eu quero te apresentar aqui essas dicas valiosas gratuitamente para você. Vamos lá comigo então? Eu sou Reinaldo Ganderini, especialista em desenvolvimento de carreira e LinkedIn. No episódio de hoje eu vou revelar como passar em toda e qualquer entrevista que você se candidatar, as principais perguntas que são feitas, scripts de como responder cada uma delas como um campeão, programadas para você ser o número 1 e sair de lá contratado. Legal, né? Você quer nunca mais se preocupar se você vai ser contratado em uma entrevista de emprego? Então fica aqui comigo até o final para ganhar o seu presente exclusivo. Quero te contar a história da Aline e da Elisandra. Elas iam em várias entrevistas e não passavam em nenhuma. Até que elas tiveram acesso às estratégias que eu vou te falar agora e passaram na entrevista da empresa que elas tanto queriam trabalhar. Que legal, né? Bom, então agora é hora da gente o quê? Passar na entrevista, como a Aline, a Elisandra. Então, eu gosto dessa frase do Bernardinho, né? Então, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será consequência da boa preparação. Por quê? Se você não tem estratégia de preparo, você vai tremer na hora da entrevista, né? Vai dar aquele frio na barriga, você não vai saber de fato o que responder ou como responder as perguntas do recrutador. Então, preparo é o segredo de tudo, tá legal? E o que os entrevistadores estão procurando, na verdade? Os bons entrevistadores querem realmente que você saia bem na entrevista, ou seja, ele quer ser seu amigo ali na conversa, tá? E o objetivo dele é encontrar a melhor pessoa para a posição, é encontrar e contratar com segurança. Olha isso, né? Por que segurança? Porque o processo de contratação para uma empresa é custoso, tanto de tempo como de dinheiro, tá legal? E durante toda a entrevista, quais são os 4 aspectos que você deve passar ali na conversa com o entrevistador, né? Então, o primeiro aspecto, ser capaz de realizar aquele trabalho. Então, ali ele está avaliando, né, questões da sua formação, da sua experiência, do seu conhecimento, tá? O item número 2 é se você vai realizar aquele trabalho. E aqui entra muito no ponto de atitude e comportamento. Será que você fala e faz? Fala pouco e faz muito? Eu gosto desse tipo de profissional, né? Então, isso é muito importante, ele vai avaliar essas questões durante a conversa. Qual é o terceiro ponto? Se você se relaciona bem com as pessoas, se você sabe trabalhar em time, e se você se adapta bem à cultura da organização. Olha que legal. Então, aqui, o entrevistador está avaliando o seu relacionamento, como foi o relacionamento com as pessoas com quem você já trabalhou, e quais são seus valores. Isso é muito importante, tá legal? E eu deixo aqui um extra e um ponto que é um diferencial, que é o 4º aspecto, que é o quê? Desejo. Cara, quando alguém tem desejo, os olhos brilham, a pessoa arrepia, e na hora da conversa a pessoa sente isso. Então, tenha o desejo daquela vaga, de conquistar aquela posição. Pode ter certeza que esse será o seu diferencial. E os tipos de entrevista? Existem diversos tipos, mas eu condensei aqui em 4 tipos de entrevistas, tá? Então, existem 4 tipos de entrevistas aqui para você se preocupar ou se preparar e prestar atenção. Tá? O primeiro tipo é aquele baseado em competências, onde o entrevistador vai avaliar as suas habilidades, as suas competências comportamentais, tá legal? O segundo tipo é a entrevista técnica, ou seja, o gestor da área ou um futuro par de trabalho vão avaliar questões mais técnicas ali do seu perfil, da sua experiência, dos seus conhecimentos. O terceiro tipo é a entrevista tipo painel. E esse tipo de entrevista é quando você vai para uma sala de reunião, né, ou pode ser virtual também, né, e tem algumas pessoas avaliando
né, o que você está falando, as suas atitudes, seu comportamento, e até questões técnicas também, às vezes pode acontecer, tá bom? E um quarto tipo, que é aquele tipo de estudo de caso, ou seja, antes talvez de você ir para uma entrevista, a empresa vai te dar uma situação talvez até real, um problema real para você resolver, preparar uma apresentação e lá no dia fazer aquela apresentação para avaliar aspectos de comunicação e, obviamente, da solução que você está trazendo para resolver aquele problema, tá? Legal. E agora você precisa entender como se preparar para a entrevista, né? Existem 4 passos que você precisa se atentar. O primeiro passo é o seguinte: liste as competências-chave para essa posição. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho como que você vai fazer isso, tá? O segundo passo é descreva as experiências que comprovem as competências-chave. O terceiro passo é estudar a empresa e o mercado onde ela está inserida. E por fim, né, o último passo é treinar a sua comunicação. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha no listar as competências-chave para a posição que você está desejando. Né? Então, primeiro ponto, competências óbvias para a posição, que são aquelas competências que você já sabe. Se você tem 1, 2, 3, 4, 5 anos ou mais, você consegue identificar aquelas que são mais fáceis, né? E pode ser competências técnicas, como comportamentais. Talvez você usa muito o pensamento analítico para fazer análise de planilhas, por exemplo. Então, essa já é uma competência, tá legal? Segundo, descritivo de vaga ou do cargo. Então, você tem que ler a vaga, né? Você está concorrendo, obviamente, para entender quais são os requisitos e quais competências fazem sentido ali você se conectar. Depois, o site da empresa. Você vai ler e vai entender melhor o que está ali. Colegas que trabalham na empresa ou naquele departamento, olha que interessante, vai conversar com essas pessoas, vai entender o ponto de vista delas, né? Vagas equivalentes ao mercado, talvez uma vaga equivalente que é concorrente daquela empresa, também pode ser, porque aquela empresa procura profissionais parecidos, né, com aquela vaga, tá legal? Site de concorrentes, site de empregos, né, e você pode também listar pelo menos ali 10 competências, ou você vai ter que chegar a 10 competências para aquela posição. Vai. Lembrando que 80% você fazendo encaixe, você é um bom candidato para a vaga, tá legal? Eu falo muito também de ler os valores da empresa e a cultura também, você entender um pouco mais sobre isso, porque esse aspecto você vai ser avaliado, como a gente já disse nos slides anteriores, tá bom? Legal? Depois, no segundo passo, é descrever as experiências que comprovem as competências-chave. Aqui você tem que lembrar daqueles projetos que você realizou, algum problema crítico que você já resolveu, né? Alguma atribuição que você tinha naquela posição, ou na posição atual, por exemplo, né? Então, liste isso, tá legal? E vamos lá, exemplos, né? Tipos de pergunta. O que pode acontecer ali? Um exemplo para você entender como que você pode responder aqui. Vamos lá, uma vaga de auditor. Escreva uma ocasião em que você trabalhava em uma auditoria e teve que enfrentar resistência das pessoas no departamento ou na empresa que estava auditando. Normalmente o auditor passa, né, por essa situação, né, de resistência. Pô, o que esse cara está fazendo aqui? Então, ele vai ser avaliado. O que ele vivenciou na vida dele, né, ou experimentou na vida dele contra a resistência, tá legal? Então, como que você vai responder essa pergunta? Então, traga uma estrutura, o dar, né? Eu falo da estrutura dar, que é, escreva a situação, que você vai dizer o contexto ou problema, depois, qual é a ação, a atitude que você tomou, né, para resolver aquela situação, e por fim, os resultados, né, que você obteve, não só você, mas talvez o time obteve, tá legal? E aqui algumas dicas importantes, ó, treine em voz alta a sua comunicação para ser natural, não pode ser uma coisa robotizada, né, ou decorada. Esteja preparado para entrar em mais detalhes, caso necessário, tá, porque pode sim, o entrevistador ele pode cavucar um pouco mais a ferida ali, dependendo da necessidade da empresa, tá legal? E procure identificar rapidamente qual é a competência que o entrevistador ele está tentando tirar de você. No caso da resistência, talvez a persistência que estava ali por trás seria uma das competências que o entrevistador gostaria de extrair daquela vaga de auditor, tá legal? Maravilha, então olha lá, esse é um exemplo, ó, de como responder. Então tem primeiro a situação, fui designado para trabalhar em uma auditoria financeira
de 12 locais de varejo em São Paulo para uma das maiores cadeias varejistas de utilidades domésticas. Em um dos locais, quando pedi certos registros de inventário, os funcionários me disseram que eles não estavam disponíveis, ou seja, ali estava a resistência, né? Ali é o contexto do problema. E depois, o que esse profissional fez para resolver isso? Olha lá, para resolver isso, falei primeiramente com o gerente da loja, ele contei sobre a falta de apoio dos funcionários. Ele sugeriu que falasse com os funcionários na reunião da loja logo de início do turno seguinte. Expliquei que meu trabalho era conduzir a auditoria e que apreciaria a ajuda deles. Então, perguntei se tinham quaisquer perguntas sobre o processo e respondi algumas de suas questões, ou seja, trazendo mais tranquilidade, né, para aquelas pessoas que estavam mais resistentes. E, como resultado, consegui completar a auditoria e desenvolver um bom relacionamento com gerentes e supervisores dessa loja. Ou seja, ele tranquilizou, né? Tá bom? Então, essa é uma dica de ouro que eu dou para você, de como você vai estruturar cada uma dessas respostas. E de onde que você vai extrair isso? Normalmente dos seus projetos. Lembra que você descreveu os seus projetos, os problemas que você resolveu, e é dessa forma que você vai responder as perguntas dos entrevistadores. Legal? Algumas dicas aqui importantes de comunicação, né? Então, lembre-se de utilizar uma linguagem mais espontânea, né, na conversa, não aquela linguagem robotizada, né, todo duro. Tô até indo já aqui a comunicação não verbal, mas seja mais espontânea, tá? Uma linguagem mais ativa, né? Descreva você e não a gente, né? Eu vejo muita gente fazia isso. Ah, nós fazíamos aquilo. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu desenvolvi, eu implementei, eu vendi, e por aí eu negociei, né? E por aí vai, essa linguagem mais ativa, né? Então, dê o contexto, mas vá direto ao ponto. Cuidado para não ser prolixo. Tente responder uma pergunta, qualquer pergunta do entrevistador, em 2, 3 minutos no máximo, porque senão depois disso fica muito cansativo. Ele vai se dispersar, vai pensar no que ele vai comer no almoço, ou que ele vai comer no jantar. Então, não seja prolixo, vá direto ao ponto, porque se você não conseguir responder a pergunta que ele está extraindo de você, ele vai perguntar de novo, ou vai fazer uma outra pergunta em cima daquela pergunta, tá bom? Então, comunicação não verbal, né? Manter o contato visual é importante, né? A gente sabe disso. Vestir-se apropriadamente, né? Com a roupa, com a vestimenta daquela área de atuação que você tá? Usar gestos corretos, cuidado, né? De ficar, talvez, relaxadão na cadeira, não é isso, né? Aperto de mão firmes, isso representa o quê? Poxa, firmeza, né? Nas suas atitudes ali. Sorrir em momentos apropriados, não é para você ficar sorrindo à toa, né? E ou ficar copiando, né, o entrevistador. Cuidado com isso, tá? Respeitar o espaço pessoal, reagir à comunicação não verbal do entrevistador, muito cuidado, né? Se ele cruza os braços, não é isso, pelo amor de Deus, você não vai copiar ele. Mas você vai se interessar pelo que ele está falando. É isso que eu quero dizer, olho no olho, tá legal? Evitar mensagens contraditórias, cuidado com isso, né? Vai mentir, eu vou fazer uma mentirinha aqui, ele perguntou, falar que sim, e aí ele retruca, me explica então como que foi isso, e aí você te pegou pela tangente, o que você vai inventar? Nunca minta numa entrevista, tá? E atenção, cuidado com a voz e com sua dicção, por isso que o preparo é muito importante antes de você ir para uma entrevista. Né? Você tem que tomar cuidado com os erros gramaticais, com a altura da sua voz, se você fala muito alto, muito baixo, né? Tem que ter um meio termo, tem que ser um pouco mais linear ali a sua voz, legal? E vamos falar agora, então, das 10 perguntas mais realizadas pelos entrevistadores. Olha que legal, hein? Então, a primeira pergunta, me fale sobre você. E aqui é interessante que essa pergunta pode sofrer algumas variações, tá? Me fala, pode ser uma pergunta do tipo, me fale um pouco mais sobre o seu currículo, o que está escrito no seu currículo. Escreva-se, né, bem mais aberta. Então, normalmente, quando o entrevistador faz essa pergunta, ele quer saber pontos de conhecimento, de experiências que estão alinhados com a vaga. Então, não comece falando da sua vida pessoal, pelo amor de Deus, a não ser que ele te pergunte, tá? Como eu digo aqui, só se ele te perguntar. Mas já vai direto ao ponto, entrega para ele, alinhado com o objetivo da vaga, obviamente, né? Não fala, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, e aí eu fiz o colégio, depois eu fiz a faculdade, e aí entrei no estágio X, YZ, e você demora mais 5 minutos para entrar no objetivo da vaga. Não, comece já dizendo,
exatamente o que ele quer. Ele quer saber se os seus conhecimentos e as suas experiências estão alinhadas com aquela posição que você está concorrendo. Então, já entrega o ouro para ele. Lembre-se, 2 minutos que você precisa responder uma pergunta dessa. Cuidado também que nas minhas simulações de entrevistas com clientes, tem gente que me responde essa pergunta em 15. O recorde foi 25 minutos, acredita? Talvez não, mas é verdade. Então, cuidado com essa pergunta. Pergunta número 2, por que você se aplicou a esta vaga? Então, aqui tem algumas variações que eu trago. Por que você quer essa vaga? O que te atraiu para essa vaga? Por que você acha que é adequado para esse trabalho? O que você procura em um novo emprego? Então, quando o entrevistador faz esse tipo de pergunta, ele quer saber o quanto você conhece sobre a posição, se os requisitos também atendem às expectativas e o que mais lhe agrada nesse trabalho. Então, cuidado, porque é uma pergunta muito aberta. Você precisa demonstrar os reais motivos que faça com que o empregador aposte as fichas em você. Então, por que você se aplicou a essa vaga? Cuidado, né? Tem plano de carreira. Tudo bem que tem outra pergunta aqui que confunde um pouco isso também. Ou porque estou desmotivado do meu trabalho. Cuidado, né? Não é isso que você vai responder. Você tem que estar muito mais alinhado, entender um pouco mais a posição antes e conectar o que te atrai realmente. Poxa, talvez é um desafio novo para você. Isso pode ser um motivo, né, de você estar se aplicando à vaga. E você enxerga com bons olhos. Eu estou saltando de onde eu estou para essa vaga agora e vejo com bons olhos e um bom desafio para a minha carreira. Tá legal? Então, muito cuidado ao responder. Pergunta número 3, qual o motivo de sair do seu trabalho atual? E olha, tem variações aqui. Por que você deseja deixar o seu atual empregador? O que você planeja dizer ao seu atual empregador ao pedir as contas? Né? Ele quer entender se você é ético também, claro, ao deixar, né? Não, vou sair, vou largar tudo e dane-se, né? Não, não é assim. Então, cuidado, ó. Os entrevistadores querem entender a sua motivação para a mudança de emprego e também o quão comprometido você está com essa posição. É isso que ele quer extrair, tá? Só que eu sei que pode acontecer 2 situações aqui, né? Situações positivas e negativas, né? Então, e a mudança na busca desse novo emprego, se for positiva, é querendo um novo desafio, como a gente já falou, buscando uma nova oportunidade, melhorar a sua posição, mas também podem ser negativos, né? Problemas com o chefe. A gente sabe que muita gente tem problemas com o chefe hoje em dia, né? E existem diversos estudos que comprovam isso, né? Gaps da liderança, então é um problema, né? Problema com colegas de trabalho, empresas financeiramente instáveis assustam os funcionários, também pode. Estou com medo de continuar aqui, estão demitindo em massa, e eu estou com medo, por isso que eu estou procurando um novo trabalho. E até mesmo razões pessoais, estão mudando de cidade, de estado, até mesmo de país, pode acontecer isso, né? Cuidado, tá? Não leve essa resposta para o lado negativo. Por mais que seja negativa a sua mudança, seja o chefe, por exemplo, tente transformar isso para um ponto positivo. Talvez, poxa, eu estou buscando um novo desafio. Ou se você já respondeu isso em alguma das outras perguntas, fala que você quer uma mudança na sua carreira. Seja, entende que aquela empresa, você não estudou a empresa? Então, talvez essa empresa está em crescimento no mercado. Eu quero estar junto de empresas que querem crescer como eu na minha carreira. Olha que interessante essa resposta. E tenho certeza que o entrevistador vai gostar muito dessa resposta, tá legal? Pergunta número 4, por que você quer trabalhar na nossa empresa? Também, ó, uma variação dessa pergunta. O que há na nossa organização que te atrai? Então, olha só, essa é uma das perguntas mais realizadas pelos recrutadores. Infelizmente, diversos candidatos são vagos nas respostas. Olha lá, por falta de preparo. Ó, você está entendendo, cara? Preparo, eu estou falando preparo. Por que precisa de preparo, né? E 99% não se preparam para uma entrevista. Então, muitos respondem algo do tipo, porque essa empresa é muito boa, olha só que vago, né? Porque tem um plano de desenvolvimento de carreira, essa aqui é até um pouco melhorzinha. Ou porque paga um MBA. Tudo bem, cara, legal isso, até você já deve saber. Ótimo, você pode até falar, porque tem um plano de carreira, porque paga MBA, talvez até pela compensação financeira, mas vai muito além disso, né? Fala, poxa, isso aqui é um desafio novo para mim, um desafio novo, eu enxergo com bons olhos, eu estou vendo de novo que, poxa, minha carreira, eu posso fazer uma carreira interessante aqui dentro da organização, tá? Então é isso que você tem que responder para o empregador, tem que fazer com que brilhe os olhos dele,
numa resposta dessa, tá? Vale em compensação financeira, plano de carreira, MBA, não. A empresa quer validar se você também empreende a sua carreira. O que eu quero dizer empreende com a sua carreira? Que você é responsável pela sua carreira, entendeu? E que você, obviamente, quer crescer com ela de forma autônoma e não depender de um gestor que vai definir o seu objetivo da sua carreira, vai definir o objetivo da sua carreira, tá certo? Então, cuidado, capricha nessa resposta. Pergunta número 5, essa é clássica, hein? Quais são os seus pontos fortes? E aí pode ter variações. Você é bom em quê? O que você considera bom em você mesmo? Né? Nesse caso, eles querem identificar quais são os pontos mais altos do seu perfil alinhado ao requisito da vaga. Então, olha que interessante. Se você conhece o requisito das vagas, que é o mínimo que você tem que fazer antes de uma entrevista, você já sabe alinhar e o que responder nesses pontos fortes, né? Então, entenda isso. O que eles pedem? Se é algo como negociar, coloque pontos fortes de como um bom negociador, no seu caso. Se é o pensamento analítico, ou se é a lógica, por exemplo, traga isso. Traga exemplos, tá? Que pode ter certeza que vai ter um bom encaixe. O recrutador vai fazendo com 5 a cabeça. Né? Isso é muito legal, tá? E um último ponto que ele quer validar aqui também, né? Se você é autoconfiante ou até mesmo arrogante, autoconfiante, poxa, eu me conheço muito bem. E o autoconhecimento, a gente sabe que é a base, né, de uma carreira de sucesso. Ou até mesmo se você é arrogante, ou até mesmo se você não se conhece, né? Terrível isso, né? Então, cuidado. Pergunta número 6, quais são seus pontos fracos? Essa outra é clássica, né? Então, as variações podem ser, você não é bom em quê? O que você considera que tem dificuldade em fazer? E por quê? Quais áreas você precisa melhorar? E aqui eles querem identificar quais são os pontos mais baixos do seu perfil que podem interferir no seu papel. Olha que coisa interessante aqui. Cuidado, porque se você não conhece os requisitos da vaga, você pode falar um ponto baixo que seja um ponto alto para aquela vaga, cara, e aí você está descartado. É o mesmo exemplo. Se a empresa precisa de um bom negociador, e você diz que você é um péssimo comunicador, por exemplo, perdeu, cara. Então, cuidado, né? Você precisa entender isso, né? Tá legal? De novo aqui, autoconhecimento, que é o último item, né? Ele vai avaliar o seu nível de consciência de pontos fracos, tá? Que é o autoconhecimento, de novo, é a base de uma carreira de sucesso. Então, quanto mais você se conhece, melhor você vai conseguir responder tanto a pergunta de pontos fortes e pontos fracos, tá legal? 7ª pergunta, qual foi a sua maior realização, conquista? Então, quais são suas maiores realizações? Quais foram as maiores conquistas na sua carreira? Qual foi a maior realização, resultado que você entregou? Então, aqui eles querem entender, dentro da sua experiência profissional e pessoal, qual foi o projeto que você entregou, que brilhou os olhos do cliente ou do departamento ali. Enfim, aquele que teve mais peso e aquele que talvez está mais alinhado com a vaga, com o objetivo da vaga. Então, capriche. Lembra que no passo 2, ali na preparação para a entrevista, você descreveu os seus projetos, né, os problemas que você resolveu, naquelas atribuições que você estava. Agora é hora de usar e caprichar nessa resposta. Legal? Pergunta número 8. Qual é o seu diferencial, né, diante dos outros candidatos? Então, essa pergunta pode ter uma variação aqui. O que faz você ser o melhor candidato para essa posição, por exemplo, ou pode aparecer outras perguntas mais ou menos desse tipo, tá? Então aqui, cara, é hora de você colocar alguns de seus diferenciais, né? Somos seres únicos, e provavelmente sim, provavelmente não, você tem diferenciais, e aqui é que você tem que trazer a mais. Será que você está indo para uma vaga de uma pré-venda, uma venda, ou até mesmo vamos falar de um gerente de projeto, mas teve um background totalmente técnico. Olha que interessante. Talvez esse background, esse histórico técnico, você pode trazer agora para agregar valor como um gerente de projetos. A gente sabe que o gerente de projetos não precisa ser um cara técnico. Quem sabe do que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer aqui, ele teve muita experiência técnica e ele traz essa experiência técnica que o ajudou muito, né? Numa liderança técnica, às vezes, e agora ele vai trazer para o gerenciamento de projetos. Tá legal? Então, traga seu diferencial. Às vezes também pode ser uma mesma vaga de gerente de projeto, mas você trabalhou com atendimento ao cliente, olha que legal. Traga esse ponto, né? Poxa, entendo bem as necessidades do cliente,
né? Eu estou olhando o real valor que eu gerava lá quando atendi os clientes e consigo trazer essa experiência agora para esse novo cargo, tá? Eu estou concorrendo. Legal, pergunta número 9, onde você se vê daqui 5 anos? Eu sei que às vezes é muito difícil responder isso, mas não responda essa pergunta olhando para o, eu tenho que ser, sei lá, um gestor daqui, eu sou um analista júnior e vou ser um gestor, se não é seu objetivo. Cuidado, né? Então, quais são as variações dessa pergunta aqui? Quanto tempo você planeja permanecer ou você permaneceria nesse emprego que estamos oferecendo? Quais são os seus objetivos de carreira a longo prazo? Como esse trabalho se encaixa nos planos de carreira de longo prazo? E até onde você acha que pode subir em nossa organização? Então, eles querem avaliar a sua ambição dentro da empresa. É claro, dentro daquela carreira, vamos supor aqui, você está concorrendo uma vaga de analista pleno. O analista pleno, ele tem um deadline, né? Ou seja, de 3 a 4 anos estourando, dali para frente você já teria que virar um sênior. Então, é mais ou menos isso que eles querem avaliar. Tá legal? Tudo bem, se você, no caso, é um analista pleno e está concorrendo a essa vaga, você pode dizer que daqui a 5 anos você minimamente espera ser um sênior. Olha que legal, né? Ou se você já é um sênior ou um especialista, você pode dizer que você gosta muito do que você faz e quer continuar nessa área, né? E vai continuar se atualizando para ser o melhor, um líder, uma referência desse mercado. Olha que interessante. É uma boa resposta também para essa pergunta, tá? Só para dar continuidade, então, aqui, ó, eles querem entender algumas motivações. Normalmente estão procurando por pessoas que pensam no aprendizado contínuo, como eu falei agora. Poxa, eu gosto do que eu faço, né? Então, quando a pessoa gosta do que faz, brilha os olhos de novo. Desejo, lembra? Já falei de desejo e mostra isso numa entrevista, tá legal? Aqui o recrutador quer saber se você ficará o tempo mínimo naquela posição. Sempre ele vai querer saber de segurança. Talvez ele não quer o pica das galáxias, mas ele vai prezar pelo menos a segurança, o melhor candidato que faz encaixe para aquela vaga. Tá certo? E para a gente fechar, a última pergunta, você busca uma recolocação no mercado? Né? A gente sabe que o mercado hoje entende melhor isso, mas essa pergunta é feita ainda, muito feita, aliás. E pode ter variações. Qual o motivo de você ter sido mandado embora? Por que você está fora do mercado de trabalho? Então, estão avaliando os motivos da sua demissão, tá? E eles podem ser diversos aqui, né? Como redução no quadro de funcionário, pode ter sido mandado embora mesmo, tudo bem você falar a verdade. Empresa em depressão ou falência, né? Pode acontecer também. Eu chutei o balde e pedi demissão, né? Essa aqui, a última é mais preocupante, porque você tem que tomar cuidado, né, ao responder essa pergunta. Você pode falar que estava no momento, sofrendo com burnout, cansado, estava afetando sua vida pessoal, e sim, você decidiu dar um tempo a sua vida profissional para até mesmo repensar, se recompor, né, recompor as energias para seguir em frente numa outra posição. Legal, agora que você respondeu as 10 perguntas principais, você precisa treinar agora, né? Agora você sabe como responder, ou o que responder, melhor dizendo aqui, então você vai treinar. Como você vai treinar? Na frente do espelho, vai pegar esse script, vai responder, né, cada uma dessas perguntas, vai se gravar numa webcam, vai observar a sua postura, a dicção, até um tom linear, a gente já falou sobre isso. E no final das contas, você precisa transmitir segurança para o entrevistador. É isso que vai ganhar o jogo. Esse é o jogo forte, você passar segurança no final das contas. Às vezes você vai falar uma besteirinha no meio do caminho, e você fala, poxa, acho que eu rodei. Às vezes não, cara, não é isso que vai fazer você rodar. Se você passou segurança naquilo que você respondeu, por mais que você não tinha certeza de estar certo, mas você passou segurança. Pelo menos a maior parte da entrevista, eu diria 90%, 95%. Não, não é isso que vai te tirar do jogo, tá legal? Sobre o processo seletivo, algumas perguntas importantes que você pode fazer ao entrevistador. Qual seria o diferencial para essa posição? Olha que legal, né? Estou querendo saber algo mais. Então, deixa eu entender da cabeça do entrevistador o que ele pode me dizer e até mesmo para você avaliar se você respondeu de acordo com as expectativas dele, tá? Pensando no funcionário mais bem-sucedido, o que ele fez no primeiro ano para atingir os resultados? Mesma coisa, né? Teve um plano ali que ele seguiu? Então, ali você já vai mostrar muito interesse por essa vaga, tá? Quais são as metas para o departamento, ou seja, quais são os desafios, né, que o departamento está enfrentando, e ali você começa a entender se a sua vaga é de reposição, ou se o departamento está crescendo, tem novos e bons desafios para você, tá?
Outra pergunta, quando fico sabendo o resultado do processo seletivo? Cara, é fundamental, você tem que definir uma expectativa com o entrevistador de qual o próximo passo. Vocês já entraram em contato comigo independente do resultado do processo? Sim, você pode perguntar, Reinaldo, mas é antiético, não é antiético, você não está desrespeitando ninguém, você só está querendo alinhar expectativas. Então, essas 5 perguntas são muito boas para você fazer, né, ao terminar ali a bateria de perguntas do entrevistador, legal? Eu te mostrei em todos esses episódios que a disputa está acirrada, não tem mais espaço para quem é mais ou menos, é briga de cachorro grande. Dá uma olhada nesse depoimento. Eu venho te mostrando vários depoimentos de alunos meus, e esses são apenas alguns, só para o vídeo não ficar tão longo, mas a verdade é que eu tenho dezenas de depoimentos em vídeo e texto, mensagem no LinkedIn, Instagram, YouTube, e-mail. Já recebi um monte de depoimento de pessoas que não tinham nenhum resultado e hoje estão tendo resultados incríveis usando o meu método. Agora, se você quer parar de ficar só assistindo outras pessoas tendo resultado e contando suas histórias de sucesso, e você quer ter todos esses resultados acontecendo na sua vida com seus próprios olhos, eu tenho algo muito importante para te falar. Eu preparei uma série de bônus especiais apenas para os alunos dessa turma. São bônus que não estão disponíveis no mercado, tá? Esse curso é para você que está desempregado, desesperado, que tenta de tudo, mas nunca é chamado para entrevista, ou quando não passa na entrevista. Também é para quem está infeliz no trabalho, que não aguenta mais acordar cedo e passar outras 8 horas dentro do escritório fazendo atividades que não suporta mais, de olho no relógio, né, para ir embora, que não aguenta mais o chefe e fica desesperado no domingo à noite quando ouve aquela musiquinha do Fantástico. Lá dentro tem absolutamente tudo, todo o meu método, tudo sobre construir um LinkedIn matador, curso LinkedIn essencial, tudo sobre como construir um currículo que converte entrevistas, curso currículo de alto impacto, tudo sobre como passar em qualquer entrevista, curso entrevista de alto impacto, tudo sobre como ter acesso às vagas que nem vão para o mercado, curso networking de alto impacto, tudo sobre como blindar a sua mente nesse processo de recolocação, curso mindset de alto impacto, tudo isso em uma plataforma 100% online e viva, que é atualizada e renovada só com a nata dos conhecimentos que mais dão resultado, desenvolvidos por mim e sempre acompanhando em primeira mão o que dá certo lá fora do Brasil e trazendo para você antes de chegar aqui no Brasil. Que legal, né? Uma plataforma que você tem acesso do computador, do celular, do tablet, que você pode assistir de onde e quando quiser. Imagina você chegar hoje para o seu chefe e falar: cara, obrigado por tudo, mas tem um mundo lá fora me esperando e eu vou trabalhar com o que eu gosto. Imagina largar o marasmo do seu emprego e não ser mais obrigado a passar 8 horas dentro do escritório fazendo aquelas atividades que você não aguenta mais. Você já sabe o que fazer e dentro do programa eu quero te ensinar como fazer. O método que já foi capaz de gerar transformação para todas essas pessoas que eu te mostrei todos esses dias. Estamos vendendo liberdade. O método realmente funciona para qualquer pessoa. E dominando esse método, você vai ficar à vontade para escolher o rumo da sua carreira, se quer mudar de empresa, mudar de profissão, pedir uma sonhada demissão ou onde seus sonhos te permitirem. Eu nunca fiz isso antes por uma plataforma tão completa. Será talvez a última vez que eu faço isso esse ano. Tá de graça! Se eu fosse você, eu não perderia o próximo vídeo, porque eu não sei se eu vou fazer isso de novo e vai ser lá que eu vou revelar o preço. Te vejo lá. Hoje eu consegui um novo emprego, estou muito mais feliz, consegui mais que dobrar minha renda, né? E possibilidade de até triplicar ou quadruplicar até. Poxa, você continue ajudando e transformando vidas, como foi o caso que aconteceu comigo, cara. Foi notável a diferença de acessos na minha página, que praticamente quadruplicou em uma semana, e consequentemente, claro, o número de contatos, entrevistas e oportunidades em geral. E foi através do LinkedIn que eu conquistei a minha posição atual. Eu tive uma mudança de paradigma aí muito grande, né? Espero que todo mundo possa ter a oportunidade que eu tive. Indico aí totalmente o Reinaldo como profissional e a empresa dele para
para que vocês possam se desenvolver assim como eu consegui? Hoje eu já consegui aí praticamente 6 entrevistas, né? Atualmente eu venho recebendo convites, né? Recebo telefonemas e estou recebendo alguns convites pelo próprio LinkedIn mesmo de alguns recrutadores, né? O resultado é bem gratificante, porque eu já estou recebendo os convites, né, dos recrutadores aí. Isso para mim é muito importante. Depois da primeira otimização que você fez no seu perfil, quanto tempo você levou para receber um contato? Bom, depois da minha otimização foi questão, eu acho que um dia. Um dia, cara? Um dia da minha otimização. Meu Deus do céu. E aí, para minha surpresa, quando eu estava na segunda semana, eu já comecei a receber alguns contatos, né? E aí até falei pro Reinaldo, Reinaldo, nossa, funciona mesmo, eu nem terminei ainda a configuração no curso, o pessoal já começou a me procurar, né? A partir de 2 semanas eu recebi contato, na terceira semana eu fiz uma entrevista já, e continuei recebendo alguns contatos, não lembro se foi 3 ou 4 contatos. Depois de 1 mês ou 40 dias, se eu não me engano, eu já estava com uma oportunidade fechada. Meu objetivo era sair de onde eu estava, não estava muito legal lá, eu queria por um novo desafio. E em 45 dias eu estava começando um novo emprego, então assim, foi realmente fantástico. E como eu não desativei até hoje, a galera está me procurando. Esses dias mesmo, então em contato a Globo do Rio de Janeiro, era Rio de Janeiro e Porto Alegre. Nem cheguei a terminar a otimização, então já comecei a receber alguns convites. Eu passei a receber pelo menos 3 convites por semana, muita solicitação de conexão, de contato, né? Mas convite realmente são pelo menos 3 por semana e todos pertinentes, boas vagas, muito aderentes ao meu perfil também. Realmente fez muita diferença.